Intercâmbio infanto-juvenil, uma prática crescente no nosso país. Saiba as vantagens e desvantagens dessa integração cultural colocada em prática cada vez mais cedo. E o sucesso de escolas que são exemplo na periferia. E ainda, Borracha Lioteca, a identidade de quem criou esse projeto em Sabará. Fique ligado que é daqui a pouquinho no Interface. A globalização é um processo crescente, isso todo mundo já sabe. E um segundo idioma ou mais, além do conhecimento de outras culturas, é quase uma obrigação para se posicionar no mercado de trabalho. E acompanhando a tendência da educação internacional, escolas com esta metodologia têm avançado em Minas Gerais. Em algumas delas, a demanda é tanta que já trabalham com filas de espera. As escolas americanas, por exemplo, ao redor do mundo, crescem em média 10% ao ano. Mas aqui em Belo Horizonte, elas tiveram uma expansão de 80% só de 2010 a 2013. Não tem crise quando o assunto é investir na educação multicultural, principalmente quando o resultado é um horizonte amplo para cidadãos mais independentes. Olhando assim, é só um registro, mais uma entre tantas viagens, só que fora do Brasil, sem a companhia dos pais. E por isso mesmo, é muito mais que uma simples selfie. Quando a gente viaja em família, a gente deixa o conhecimento um pouco como segundo plano, a gente tem o objetivo principal de se divertir. Já nessa viagem à Itália, eu conheci muito mais. A gente consegue ver como é que é ficar 15 dias longe do pai e da mãe, que é uma experiência, acho que importante para quando a gente crescer. Eu fico pensando, por exemplo, que eu posso viajar para onde eu quiser, porque eu consigo, que não é tão longe quanto parece ali a Europa, que eu posso ser quem eu quiser. Encurtar distâncias, integrar culturas em português, inglês, italiano, espanhol e alemão. Proposta desta escola internacional em Belo Horizonte, que busca formar cidadãos mais preparados para as questões sociais, políticas e econômicas. Um passo a passo que exige cuidados. Cada momento é pensado, estruturado para cada idade. Então, para os meninos que têm 11 anos, é claro que tem uma programação específica. Para os meninos que têm 15 anos, tem outra programação. E o período maior de intercâmbio são para os alunos que já estão quase no final do percurso escolar. Então, tem outro tipo de maturidade, tem outro tipo de necessidade e outro tipo de experiência. Durante a maior parte do ano, o caminho dos alunos é quase sempre o mesmo: sair de casa para as salas de aula. Mas quando este trajeto muda, o aprendizado é multiplicado, mostrando que é preciso mais que um ambiente bem equipado. Não só questões culturais, de conhecer os monumentos, os museus, as cidades que a gente visita, que são cidades que todo mundo gostaria de visitar, e eles, crianças, bem cedo já têm a oportunidade de visitar. Roma, Florença, Pisa. Eu gostei muito da Itália, que foi também a primeira viagem que eu fiz sem meus pais e também a primeira vez que eu fui para a Itália para sair da América. Acho assim que a criança vai e volta a outra criança. Quando chegar nos dois eu falo assim, será que são meus filhos? Não que sejam diferentes, mas o aprendizado é único e assim, não tenho nem como dimensionar. Independência, cuidado com si mesmo, aprendizado assim, imensurável, assim, inacreditável, a quantidade de conhecimento que traz na bagagem dele. Pelo visto, a idade de fato não parece ser uma barreira para descobrir o mundo, os desafios e, quem sabe, uma coragem até então desconhecida. Com os desafios eu consigo aprender a me lidar sozinha com a vida. Jarina, e é interessante, né, esse trabalho que a escola desenvolve com esses meninos. A gente percebe, conversando com a Júlia e também com outros meninos da instituição, que eles voltam mais amadurecidos dessas viagens, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eles voltam. A Júlia foi no ônibus chorando, meu coração ficou pequeno demais, mas ela foi e venceu esse medo, né, que ela tinha de ficar, como é que vai ser a noite, dormir sem papai e sem mamãe e tal. E você vê o tanto que eles amadurecem, que eles dão conta mesmo de lidar com a mala, com ficar sozinho.
A procura pelo intercâmbio no Brasil fez o número de agências do segmento quintuplicar de 2009 para 2016, segundo o Ministério do Turismo. No país já existem mais de 5.400 empresas com esta proposta e a demanda cresce de todos os lados. De acordo com a ESEC, Associação Não Governamental de Intercâmbio para Jovens, o número de estrangeiros que vêm para o Brasil mais que dobrou de 2012 para 2015, saltando de 1.570 para quase 4.000. Nós temos vários alunos que da Itália ou de outro país vêm fazer intercâmbio aqui. Então, ele também levam para nós um novo modo de se relacionar, de visão. Então, tem algum momento que são momentos claramente de dificuldade, mas é a capacidade de superar esse momento que dá força para os meninos continuar depois na vida escolar ou na vida profissional. Você pega essa cultura que você vê, e você vê que também tem na cultura brasileira e que você pode também colocar um pouco da cultura de lá a mais na cultura brasileira. Você pode aprimorar a sua cultura, criando não uma cultura, não seguindo as regras, digamos, da cultura brasileira, mas criando a sua própria cultura, uma cultura internacional. O aprender é o aprender contínuo. Então, o caminho nosso é para uma educação de vanguarda, sim, com um pé bem forte nas escolas tradicionais europeias, que é o caso nosso aqui, uma ligação forte com a escola italiana, mas que converse com tudo que é novo, sem ser moda, aquilo que é a nova ciência. Nós temos que estar colocando esses meninos nessa conversa, nesse diálogo com o futuro. Conectar-se com o mundo, uma demanda real, mas em pauta cada vez mais cedo. No Brasil, já é comum agências de intercâmbio promoverem viagens para crianças de 7 anos sem os pais. Até que ponto romper essas fronteiras pode beneficiar ou prejudicar esta, que é considerada a melhor fase da vida e também de aprendizado? Assunto do nosso bate-papo com Soraya Carelos. Olá, Soraya, seja bem-vinda ao Interface. Obrigada. Fica à vontade. E para começar aqui nosso bate-papo, na matéria ela apresenta vários pontos positivos desse intercâmbio, das escolas que oferecem essa diversidade de cultura, de aprendizado, mas também tem algumas desvantagens nesse processo? Eu acredito que desvantagens não, né? Eu acredito que a gente tem que estar atento para que isso não se torne um objeto de consumo, para que aconteça só porque é interessante, porque para o futuro dessa criança ou desse jovem isso é fundamental, mas que isso faça sentido para a família, que isso faça sentido para aquela criança ou aquele jovem, né? Então a gente vê alguns modismos, por exemplo, o modismo agora de fazer intercâmbio no segundo ano, né? Então o segundo semestre, segundo ano é dedicado a isso. Às vezes não faz sentido para aquele jovem, não é uma coisa que caiba ali. E o Ed Carlos, que fez essa matéria, ele estava conversando com a gente e notou que muitas crianças, quando voltam, elas querem seguir carreira internacional. Como é que a gente faz para mudar esse tipo de comportamento, para elas não desperdiçarem as oportunidades que elas têm aqui dentro do Brasil? O mundo hoje está se ampliando muito para isso, né? Então vocês veem assim, o Brasil entra em crise, a gente escuta um monte de gente falando que, então vamos embora para fora, né? Quer dizer, nós temos que começar a pensar nisso, né? Assim, de uma maneira mais ampla, assim. Como ficarmos no nosso país, como gostarmos daqui, como lutarmos para fazer que aqui seja diferente, né? Então, eu acho que depende um pouco da leitura de quem estiver envolvido nesse intercâmbio, a leitura que for ser dada. Agora, um jovem, uma criança pode ir lá para fora e se encantar por alguma coisa, que pode até fazer sentido para ele também, né? Então, é um fato. Tá tendo muito essa supervalorização do que está lá fora, agora mais intenso. E com crianças e jovens, isso tem que ter um cuidado maior? Eu acredito que sim, eu acredito. Porque, primeiro, eu acho que os pais, os professores, todos nós que trabalhamos com jovens e crianças, nós temos que cuidar para não transbordar nas crianças as nossas ansiedades. Então, às vezes, um pai, uma mãe está angustiado, desacreditado do Brasil, então ele tem que tomar o cuidado para ele colocar isso para a criança de uma maneira adequada, né? Ele não pode transbordar a angústia ou a insatisfação dele dessa forma. Então eu acho que os pais, os professores, sim, têm que despertar o senso crítico, tem que fazer as crianças pensarem, mas pensarem, avaliarem. Então, por exemplo, isso de vermos o mundo pode nos fazer repensar a própria vida, né?
também tem isso. Às vezes eu vou lá para fora idealizando e chego lá fora e falo, epa, não é bem isso. Nossa, que saudade do Brasil, né? Soraya, você estava falando nessa questão de idealização das crianças quando elas chegam lá fora. A gente percebe que realidades bem distintas dos países europeus, por exemplo, com a nossa aqui no Brasil. A alimentação é diferente, né? O horário é diferenciado. Então, como que essas pessoas, essas crianças, lidam com esse choque cultural? Eu não sei se teria um choque, sabe? Assim, eu acho que tem uma coisa diferente, que às vezes algumas crianças vão lidar um pouquinho melhor que outras, umas vão sofrer mais do que as outras, porque nós temos também diferentes crianças, diferentes criações. Então, tem uma criança que é mais atendida pelos pais, tem uma criança que os pais proporcionam que ela conviva com o diferente mais vezes. Então, será que essa criança teria uma facilidade um pouco maior do que uma criança que vive isso menos? Talvez. Às vezes aquela que vive isso menos chega lá e vive isso como um desafio, né? E a gente tem muito forte hoje o ideal de que se meu filho não fizer um intercâmbio, não for para fora, ele acaba sendo um fracassado. E até mesmo, né, Matheus, a gente estava conversando antes aqui do nosso estúdio, que até no ensino médio, os jovens ficam aquela ideia, olha, eu nunca saio do país, eu sou diferente, eu tenho poucas oportunidades. E na nossa atual realidade, a gente percebe que o mercado está cada vez mais exigente. Então, como é que a gente faz para mudar e adaptar essa pressão social? Olha, esse é um grande desafio, né? Porque a gente é engolido por ideais que às vezes não passam por nós, né? Então, por exemplo, como eu falei lá no início, tem jovens que não querem sair do país. E como que eles vão se sustentar diante dos que querem? Ou diante dos que saíram, né? Então, eu acho que aí cabe a quem está em volta, né? E quando você fala assim, o que a gente tem que fazer, eu acho que é muita coisa, viu, Matheus? Eu acho que a gente tem uma tarefa muito árdua nesse sentido, porque eu observo as pessoas muito distante delas, do conhecimento de quem elas são. Tem um roteirinho de tudo que eu preciso passar, não é assim? É um mercado exigente. Por exemplo, por que o intercâmbio veio para o segundo ano? Porque o terceiro tem que ficar preservado, né? E a vida não é assim, né? Quantas pessoas não passam no primeiro vestibular e amadurecem a sua decisão, e isso faz com que elas entrem para a universidade um pouco mais velhas, e isso pode ser uma coisa boa. Então, né? Então a gente cria ideais que às vezes a gente não consegue cumpri-los, né? E distantes, às vezes, de quem somos, né? Então, Soraya, muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio. Foi esclarecedor tirar essas nossas dúvidas. Eu é que agradeço, né? Espero ter colaborado com vocês. Né? Demais. Colaborou bastante, Soraya. Muito obrigado por ampliar essa discussão desse intercâmbio. O Interface faz agora um rápido intervalo. Na volta, Rodrigo Nigri traz mais novidades. É rapidinho. Espera que a gente volta já já. Hoje nós estamos trabalhando numa escola que tem condições de oferecer ao seu público essas viagens e que as famílias também têm condições de oferecer isso. Mas quantos tem no país, né? Não é que o Brasil está atrasado, o Brasil nunca esteve com foco em educação. Rompendo as barreiras do preconceito, várias escolas públicas de Belo Horizonte estão mostrando bons resultados ao apresentar práticas pedagógicas cada vez mais eficientes. Com o objetivo de envolver a comunidade, os alunos, instituições municipais têm aberto as portas para oferecer os mais diversos conteúdos, com práticas para além da grade curricular obrigatória. Dança, lutas, teatro, artes, está cada vez mais ampla a visão humanista nas práticas escolares. E é a partir daí, de dentro das salas, que muitas histórias começam a mudar. Escolas públicas investindo na melhor forma de ensino. Atividades alternativas implantadas nas grades, integração com as comunidades por meio do lazer, além de professores mais preparados. Tudo isso na periferia. Sim, isso é possível. A escola precisa ser um lugar alegre, um lugar prazeroso. Os alunos vão sentindo prazer e alegria de estar. Eu acho que é pensando nessa ideia que a gente, enquanto profissional, enquanto professor, enquanto equipe, a gente precisa pensar em propostas de trabalhos que realmente venham alcançar esses alunos.
Eu fiz um pouco dança quando tinha, mas agora eu faço teatro. Eu faço teatro há 3 anos. Dá um momento de descontração para os alunos terem uma atividade a mais para fazer, além de ficar estudando, que é cansativo, todo mundo sabe que é cansativo. As escolas que estão localizadas na periferia, elas são escolas que elas precisam agregar muito mais ao seu estudante do que uma escola que o seu estudante supostamente chega mais pronto. Elas precisam de um aprimoramento e de agregar nos estudantes questões que talvez em outros espaços isso já esteja garantido, né? Suscitar um pouco dos valores éticos, ter um trato com a diversidade, porque nós estamos, as escolas da rede municipal, nós recebemos todos estão dentro da nossa escola. A Fundação Lema, em 2015, destacou 6 escolas públicas brasileiras por boas práticas de ensino nos anos finais do ensino fundamental. Apesar de poucos recursos, o índice de aprendizado delas está acima da média brasileira. A Escola Municipal Armando Ziller, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte, foi uma das reconhecidas e tem batalhado para manter a referência na comunidade. É uma comunidade que está junto. Mesmo estando no lugar de vulnerabilidade, dentro do interior da escola, a gente percebe uma comunidade muito grande e um respeito dos alunos, dos pais, da comunidade de uma forma geral, né, com a escola. E isso é em virtude desse investimento que a gente faz mesmo. Então, esses resultados que nós estamos colhendo, né, é fruto de um trabalho mesmo de acreditar que a gente pode fazer a diferença, de que a gente pode fazer algo por esses alunos, por essas crianças, fazer com que elas permaneçam. Esta outra escola, na região nordeste de Belo Horizonte, também tem se tornado um exemplo de educação pública de qualidade, que tem produzido resultados satisfatórios. É um lugar muito frequentado, bem disputado. Assim, de chegar no horário do recreio, nós temos que distribuir senha para os alunos, que é inacreditável. Por aqui, tudo é pensado de forma a acolher bem os alunos, a começar pela biblioteca, onde os livros mais procurados ficam à frente, os infantis na altura das crianças menores e jornais diários. Isso sem falar no projeto Álbum Literário, que tem uma proposta interessante. Os alunos produziram as figurinhas, eles leram os livros, ele ia lá e produzia a figurinha dele. Aquela figurinha servia de matriz para que quando outro aluno lesse aquele mesmo livro, a figurinha que o primeiro fez fosse disponibilizada para esse aluno. E eles faziam essa troca, tinha que ler, tinha umas atividades para responder, então eles sabiam que não era só carregar o livro, então tinha que se envolver, tinha discussões sobre os livros. Então foi um projeto assim que eu achei muito bacana, justamente porque veio essa proposta mesmo da gente aproximar da sala de aula. Que define a aprendizagem dos estudantes, o que define a qualidade da escola, não é o índice socioeconômico dos estudantes que estão lá, mas são as práticas que a escola tem. Ensinar, aprender e educar. Não importa a forma, quando há engajamento e dedicação, o sucesso vem. E nas escolas de periferia, isso não parece ser diferente. A educação ela não pode ser restrita a aprender a ler, escrever e a contar, né? A gente acredita que a educação é formação humana, né? Você preparar aquela pessoa para dar conta da vida, para dar conta dos desafios da vida, e aí é muito mais amplo do que a sala de aula. E já que falamos em escolas, imagine a movimentação na troca de pneus de carros intervindo diretamente no silêncio de uma biblioteca. Inviável? Não para o morador de Sabará, que criou uma borrachalioteca para unir o útil ao agradável. Meu nome é Marcos Túlio Damasceno, nasci aqui em Sabará, sou mediador de leitura, né? Trabalhei na borracharia do meu pai há muitos anos e montei uma biblioteca e hoje eu faço um trabalho com livros. Surgiu do meu gosto pelos livros, né? Eu queria muito, além de ler para mim, ler para as pessoas, né? E vindo trabalhar com meu pai eu percebi que o pessoal vinha para cá para ler os jornais. Eu fui e comecei a pedir a biblioteca com os livros e hoje nós temos aí, né, cerca de, só aqui na catalogado tem mais de 3.000 livros, né? E montamos mais 3 unidades de livros, de bibliotecas na cidade.
A gente fez primeiro uma campanha, né, com o pessoal em torno daqui da borracharia do meu pai, né? E aí o pessoal começou a doar livro, né? Aí quando saiu na imprensa a primeira vez, aí foi um boom danado, né? Então veio livros do Brasil inteiro, né? Foi um neologismo, né, de borracharia com biblioteca, né? Então nós juntamos as duas palavras, né? Linguisticamente o pessoal fala que não está correto e tudo mais, que seria borrachoteca, que seria uma coleção de borrachas. Hoje em dia eu me dedico exclusivamente à borrachoteca, né? Eu sou professor, né, formado em letras, e eu dei aula no presídio de Sabará, 2 anos e meio, né? Mas hoje eu dedico exclusivamente à borrachoteca. Em 2007 a gente foi premiado com o prêmio Viva Leitura, né, como o melhor projeto de incentivo à leitura do Brasil, né, concorrendo com 1.855 projetos do Brasil inteiro. Né, fomos até o Teatro Nacional de Brasília e ganhamos o prêmio. Foi uma emoção muito grande, foi sensacional. A gente aplicou uma vez um projeto que chama Eco Design em Pneus, né, em parceria com uma empresa aqui de Sabará, e a gente colocou 25 pessoas trabalhando em soluções viáveis para os pneus, entendeu? Então nós fizemos puffs, mesas, cadeiras, bancos, poltronas. Nós hoje, além de trabalharmos com os espaços físicos, nós temos algumas ações. Temos os arautos da poesia, que são crianças de 7 até 18, 19 anos, que declamam poesia em festas, festividades e tudo mais, né? E a gente faz parte hoje do coletivo, que é a Rede de Leitura Sou de Minas UAI, que é a união de 5 bibliotecas comunitárias em prol da democratização do acesso ao livro e à leitura. O pessoal, né, eles gostam muito da iniciativa, né, eles contribuem, né, doam livro, vêm buscar livros, né, várias pessoas, né, que vieram para cá, que começou a ler com a gente aqui hoje, entraram na faculdade, né, alguns se formaram e tudo mais. É um trabalho silencioso, né, mas tem 14 anos já de história e a gente acredita que no poder transformador da leitura, né? Poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio e peão. Jovens escritores que marcaram época nas décadas de 40 e 50 em Belo Horizonte. Um quarteto eternizado em obras literárias e também em forma de estátuas, talvez as mais simpáticas, que atraem um público que não resiste à boa prosa mineira. Quem são eles, você descobre agora. Hoje eu tenho um encontro marcado. E para isso, tenho que subir Bahia, mas não vou descer floresta. Vou contrariar só por hoje a expressão do compositor Rômulo Paz, eternizada na realidade belo-horizontina. Poderia ir por qualquer rua, mas deixaria de rememorar o trajeto de grandes pensadores que fizeram histórias por aqui em décadas passadas. Me pergunto até se não foi esta subida que inspirou a Pedra no Meio do Caminho de Carlos Drummond de Andrade. Como estou a conhecer, posso dizer que no meio do caminho tem o edifício Maleta, um centro de referência da moda. Tem o Museu Inimar de Paula no meio do caminho. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tem o Teatro da Cidade, além da Academia Mineira de Letras e a Igreja de Nossa Senhora de Lourdes. E me perdoe a ousadia de adaptar um belo poema. Melhor deixar isso para os intelectuais. Que tal esses daí? Fernando Sabino, Otto Lara, Hélio Pellegrino e Paulo Mendes. Ou escritor, jornalista, poeta e autor, todos mineiros. Um conjunto de estátuas feito em bronze, mas que leva o nome de uma obra de ouro do Fernando Sabino, O Encontro Marcado, que já teve outros pontos pela cidade, mas que agora é imortalizado na Praça da Liberdade, na entrada da Biblioteca Pública Estadual. Lugar melhor não há, né? E parecem bem à vontade a espiar outros que também vivem de encontros. É a lei da vida, não tem como escapar. Encontrar um amigo, encontrar um trabalho, encontrar um amor, encontrar a si mesmo. Isso talvez seja o mais difícil. E por isso mesmo, tem gente que até parece arriscar pedir conselhos para esse quarteto. Outros não resistem e querem mesmo participar desta prosa. Eles meio que só mostram a permanência dentro do meio urbano. A cidade está aqui louca, ruidosa, e eles em silêncio dizem muito.
4 escritores, representantes de Minas Gerais, na literatura, na cultura e país. Tem até quem acha que o Fernando Sabino está precisando de sapatos novos. Humanizar as estátuas é algo admirável numa sociedade de pessoas com atitudes às vezes estáticas. E agora que já tive o encontro marcado, vou descer Bahia e não Floresta. Me desculpe mais uma vez, Rômulo Paes, mas é que eu quero reviver esta emoção sob um outro ângulo, mas desta vez sem a lente da câmera. Hoje, com a edição de número 6, encerraremos nosso programa de uma forma diferente. E de volta ao estúdio recebemos Matheus Teixeira. Pois é, Rodrigo, Elisa. Hoje eu me despeço da apresentação do Interface, mas ao longo das próximas semanas vocês vão continuar assistindo outras reportagens que eu deixei aqui. O meu agradecimento de forma especial à PUC TV ao longo deste ano de muito aprendizado e em especial por fazer parte da equipe do Interface, ser a primeira equipe. O meu agradecimento muito especial e fica aqui o meu muito obrigado. E a gente deseja, Matheus, toda sorte na sua carreira e foi um prazer trabalhar com você. Foi um prazer e a gente volta na semana que vem. Até a próxima, tchau! Tchau!